Hey Cabin Crew, aqui é Moisés Ferraro e neste vídeo eu vou te mostrar como ser aprovado na entrevista de emprego em inglês para comissário de voo, mesmo você sendo iniciante no inglês. Então se você está aí cansado de ser reprovado nas entrevistas ou até mesmo a nem ser chamado para uma, ou se você já foi chamado, mas está perdido, não sabe como se preparar, como tá com a mão na cabeça e com aquela aflição na consciência, então presta muita atenção neste vídeo porque eu paguei o preço para aprender inglês, para me preparar para minha entrevista. Não foi fácil, mas eu consegui, eu passei. Eu tô aqui para te ajudar sem que você precise enfrentar tudo que eu enfrentei. Inclusive, isso me lembra o dia que eu recebi a ligação da American Airlines, me chamando para uma entrevista de emprego. Aquela ligação foi toda em inglês, obviamente. E no início eu pensei logo que podia ser algum amigo meu passando trote, né? Mas não, era real mesmo. Aí você pensa comigo, eu tinha 24 anos, eu morava com meus pais, eu tava no final da minha faculdade e eu ganhava R$ 700 de um estágio que mal dava para pagar minhas contas. Então assim, aquela ligação representou para mim um ponto de virada na minha vida. Era a minha oportunidade de realizar o meu sonho, de mudar de vida, né? Mas eu não me sentia preparado para ela, vê que louco. O inglês não era o problema. Eu comecei a estudar inglês sozinho aos 12 anos e quando eu tinha 16 anos eu já era fluente. O problema mesmo era enfrentar o processo seletivo, a competir com outras pessoas tão boas quanto, né? E de que eu não fazia nem ideia de quem eram. Então aí quando cheguei lá, nossa, me bateu um desespero. Primeiro porque todo mundo lá conhecia todo mundo, né? Eu era o único estranho, assim. Tinha um monte de funcionários de outras companhias aéreas que estavam concorrendo à mesma vaga que eu. Muitos já falavam inglês, francês, espanhol, até mandarim. Eles já haviam, sei lá, viajado para outros países, saído do Brasil. Eu nunca saí do Brasil. Então eu queria muito desistir dali. Mas já era tarde, eu tava ali, eu tinha que encarar o processo, eu encarei o processo mesmo assim. E foram algumas etapas e muita gente foi sendo eliminada aos poucos durante o processo. Mas eu fiquei entre os 4 finalistas e eram apenas 3 vagas. Mas como a alegria de pobre dura pouco, né? No meu caso durou muito pouco. Eu não fui escolhido. Foi duro. Eu em casa eu chorei muito, muito. E a pior parte foi ter que contar para as pessoas que eu não tinha passado. Até que eu li num livro essa frase, ó. Quem hoje tem sucesso, com certeza já fracassou. Óbvio. Pois o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Mas quem não tem sucesso hoje é porque desistiu, pois só fracassa de fato quem desiste. Vê que frase. Não, esse foi o combustível que eu precisava, assim. Aí foi aí que eu comecei a estudar. Nossa, eu estudei muito. Comecei a estudar feito um louco. Eu comprei vários livros de inglês, vários livros. E olha que eu já era fluente, mas eu queria aprender mais sobre aviação, inglês para comissários e processo seletivo. Nossa, eu fiz cursos, eu paguei caro por esses cursos. Eu deixei de sair desse final de semana, deixei de assistir televisão, Netflix, deixei de fazer essas coisas. Eu só pensava em me preparar para uma segunda oportunidade que eu nem sabia se teria. E nessa brincadeirinha assim passaram 2 anos, até eles abrirem uma nova seleção. E eu finalmente fui chamado, né, novamente para participar de um novo processo seletivo, né? E assim, quando eu cheguei lá na sala, eu encontrei um monte de gente boa ali. Eu sabia que ia ser difícil. Bateu aquele trauma de novo, veio tudo à tona, ansiedade, medo. Eu lembrei da primeira vez que eu tava ali, sabe? O cheiro da sala, a iluminação, tudo era o mesmo lugar. Eu ia perdendo o controle, mas eu apliquei algumas técnicas que eu aprendi e que me fizeram controlar aquelas emoções negativas. Eu fiz a entrevista, eu enfrentei o processo seletivo, claro. Estava super mais confiante, tinha me preparado para aquilo e eu fui aprovado. Dessa vez eu fui aprovado, eu e mais 3. E sabe, a sensação que me deu não foi a de sorte, foi a de que eu merecia estar ali. Que o meu lugar era ali. Era com eles. Foi esse estado de espírito que me fez passar. Esse estado de espírito se chama autoconfiança, segurança. E ele é construído com base em conhecimentos. A autoconfiança a gente constrói com base de conhecimento. E voltando para você, eu sei que você é daqueles que estuda, que corre atrás, que faz. E nunca dá certo, nunca te chamam. Ou quando chamam, você nunca é aprovado. A culpa não é sua. A verdade é que a gente perde muito tempo seguindo o caminho por conta própria, sem saber se é o mais eficaz. Mas isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo aqui agora, hoje, vai finalmente ajudar você e você vai ter resultados. Então tá, abriu vaga lá para comissários, você vai fazer sua entrevista, mas você daí não fala inglês. Aí você me pergunta, Moisés, é possível passar? Será que é possível eu aprender inglês rápido assim para responder tudo que eles forem me perguntar lá? Aí eu respondo, sim, é possível sim. Mas se você não seguir à risca tudo o que eu falar aqui,
você pode vir a fracassar. Por outro lado, se você seguir todas as minhas instruções, pode te levar ao sucesso que você tanto quer. Esse rapaz que eu vou mostrar agora, eu preparei ele com base nas minhas técnicas que eu tinha criado para entrar na American Airlines. Ele precisava passar numa entrevista para uma conferência nos Estados Unidos. O mais impressionante é que ele, talvez assim como você, era muito inseguro com o inglês. Olha o que aconteceu com ele e olha a mensagem que ele me mandou. Fala Moisés, tudo bom? Rapaz, se não é que o negócio deu certo, primeiramente eu queria lhe agradecer mais uma vez pelo apoio que você me deu desde lá de trás e pelo esforço que você teve da gente ter aula naquela madrugada, né? E aí eu recebi a ligação, pode conversar em inglês, pode, várias perguntas. Deu certo e o congresso vai ser no início de junho. Então depois eu vou falar com você, a gente retomar as aulas que a gente tinha, para você me ajudar ainda mais a se preparar para esse congresso, viu? Muitíssimo obrigado, foi uma conquista nossa. Um abraço. Já essa semana eu acordei com um direct no meu Instagram. E se você ainda não segue, vai lá no Teacher Moisés Ferraro, lá no Instagram. E a mensagem foi da Ruth Viana. Ela escreveu assim: Hey Moisés, tudo bem? Só estou passando aqui para te agradecer. A maneira leve e precisa que você ensina é realmente incrível. E por causa disso, construí e destruí muitas coisas no meu inglês. Hoje recebi um e-mail dizendo que sou a mais nova comissária da Latam e com certeza não cheguei até aqui sozinha. Obrigada. Essa é Tarsila, minha outra aluna do meu programa fechado. Ela me mandou uma mensagem ontem. Olha o que ela falou: Ei lindo, trago novidades, entrei pra Gol como comissária. A base dela vai ser em Brasília e ela ainda detalhou, ó, daqui a 3 semanas estou indo embora já pro treinamento em Congonhas, fico 1 mês e meio e depois vou pra minha base. Vê que massa. Gente, mensagens como essa só me enchem de alegria, porque eu vejo que o meu trabalho tá de fato ajudando as pessoas a resolverem os problemas delas. E é por isso que eu tô aqui pra ajudar você. As coisas que eu vou te mostrar aqui, eu demorei pra aprender, cara. E hoje eu tô aqui pra te ajudar. A única coisa que eu peço é que você curta, que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Então eu vou listar as 5 principais perguntas aqui e a quinta é a mais importante. Eu tenho certeza que essa quinta você não vai encontrar em lugar nenhum. Então presta atenção no que eu vou mostrar para você aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta pode vir a ser: Tell us about yourself. Tell us about yourself. About yourself. Tá bom? Fale-nos sobre você. Mas aí eu vou falar minha dica para você. Muita gente aqui erra feio, que acaba falando coisas da sua vida que não são nada relevantes para vaga. Ah, eu gosto de ir pro churrasco com os amigos, de assistir séries e de comer tapioca. Não acrescenta nada pra eles, percebe? Se eu pudesse traduzir essa pergunta pro que eles realmente querem perguntar, seria assim: conte-nos o que você fez até agora na sua vida que agregue valor à sua função de comissário, caso contratemos você. Entendeu? Então a minha dica é: foque nos seus estudos. Fale qual é a sua formação, fale sobre a sua paixão pela aviação e aproveite até para relatar as suas experiências anteriores que foram relacionadas, obviamente, com o serviço de atendimento ao cliente, né? Então, se você trabalhou numa loja, por exemplo, como recepcionista, não importa, evidencie isso. Esse é o momento de falar disso, tá? E de uma forma bem rápida, ok? Não enrola. Então aqui você vai falar, por exemplo: Hi, good morning. My name is Moisés. I'm 29 years old and I live in Recife. I've been working for the past 5 years for Logestal. I started out as a sales agent and have been promoted to sales supervisor. Meanwhile, I graduated from Faculdade Tal, where I got my license degree in business administration. And recently, I finished a 2 weeks congress for customer services in São Paulo. Vamos entender essa resposta daqui, ó. Hi, good morning, my name is Moisés, né? Oi, bom dia, meu nome é Moisés. Se for de tarde, você vai falar good afternoon, tá? Se for de noite, good evening. Mas eu acho difícil fazer alguma entrevista à noite, né? Mas se for à noite, você fala good evening. Nunca good night, porque good night caracteriza apenas despedida. Ah, mas são 10 horas da noite. Good evening, tá? Não importa. É sempre good evening para a chegada.
e cumprimentos, alright? I am 29 significa a idade, você sabe muito bem disso. Então, no inglês você não fala que você tem aquela idade, você diz que você é aquela idade. Então seria I am 29, ok? And I live in Recife. I've been working for the past 5 years for lojas tal. I've been é equivalente, a mesma coisa de falar I have been. E o que acontece? Quando um passado ele teve um início, mas ele continua a existir, então você vai usar o I have, certo? O have no presente. Quando é um passado que ele teve um início, mas ele acabou, ele não existe mais, então seria I had. Esse D aqui não parece que tem tipo uma parede, né, do D? Então pronto, já é um macete para você não esquecer. Toda vez que for um passado que ele acabou, bota essa parede aqui no tempo, que é um passado que não existe mais. Ele acabou. No caso aqui, I've been working, subentende-se que eu continuo trabalhando. Aí a gente tem I started out as a sales agent. Então eu comecei como um agente de venda. Eu sou um agente de vendas hoje? Não, hoje eu sou um supervisor de vendas. Eu coloco o had, tá? No passado. E daí fala, and have been promoted to sales supervisor. E por quê? Assim, por que eu coloquei o have? Porque meu último cargo na empresa a qual ainda trabalho foi de supervisor de vendas. E eu ainda sou supervisor de vendas. Eu não saí da posição. Então é um passado que teve início, mas que continua. Então, I have been promoted to sales supervisor, né? Eu fui promovido a supervisor de vendas, ok? Ó, meanwhile, I graduated from faculdade tal. Então, ó, eu me graduei, né? Eu me formei. Acabou ali. Não continuo me graduando. Terminou a graduação, acabou. Então, aqui eu coloco had graduated. Tá? And recently, I finished a 2 weeks congress for customer services em São Paulo. I finished, né? Então, eu terminei um congresso de 2 semanas. Eu terminei. O congresso ainda está rolando? Não, já fazem tempo que acabou, né? Então, I finished, né? I had finished. Seria isso aqui. I had finished, ok? Pergunta número 2. Why do you want to be a flight attendant? Why do you want to be a flight attendant? Ou por que você quer ser comissário ou comissária de bordo? Aqui está proibido responder, porque eu adoro viajar e cuidar das pessoas. Tá? E isso é o que todo mundo responde. É a resposta elimina candidato. Todos os recrutadores aqui já vão saber que você vai estar blefando, então não responda isso. Tá? Outra resposta vaga que não convence o empregador é quando você diz que sempre sonhou em ser comissário. Então a minha dica é, seja prático. O que um comissário faz? Quais são as obrigações de um comissário? Porque assim, você sabendo qual é a responsabilidade de um comissário, percebe que fica mais fácil para você alinhar a sua resposta aos valores deles, do que eles acreditam que é um bom comissário, que é ser um bom comissário. E daí você alinha a sua resposta aos valores propostos na vaga, né? E aí vai dar match. Sabe? Vai combinar, as suas chances vão aumentar, né? Então você pode responder assim: I look forward to making a career in a company in which I can interact with and serve people. By being a flight attendant, I will get an opportunity to interact with people with different personalities and behaviors, and so aim at their needs. Being a flight attendant would be a perfect job for me because I am adventurous and I am the kind of person who likes random routines. I enjoy being outside rather than sitting in the office all day. Vamos entender a pergunta número 2. Eu comecei falando assim: I look forward. I look forward. Forward significa eu espero ansioso, tá? Diferente de I hope. I hope. Hope é esperança. Como verbo, né? I hope é o esperar de esperança. Quando você tem uma esperança que aquilo possa acontecer, tipo I hope to see you. É diferente de wait. Quando você wait, você espera, tipo, I'm waiting for the lunchtime. Tipo, estou esperando a hora do almoço. Não é uma coisa que eu estou, tipo, tendo esperança da hora do almoço. Não, eu sei que vai acontecer a hora do almoço. Então, tipo, estou esperando, mas sem muita emoção. Entende? Diferente se eu falar I hope
to see you soon. Eu espero ver você em breve. Então, aqui você percebe que esse esperar é diferente do wait. É um esperar de esperança, né? Eu tenho esperança de ver você em breve, né? Agora, quando a gente fala aqui, ó, como eu coloquei, I look forward. Isso aqui é um phrasal verb, né? Então, quando a gente tem um verbo junto com a preposição, ele vira um outro verbo. Então, qual é o que significa esse phrasal verb aqui? Significa esperar ansiosamente. Diferente de esperar de hope, é um esperar que pensa numa criança que ela tá esperando a hora do lanche para devorar aquela tigela de sorvete. É mais ou menos isso. Tá? A criança fica ali ansiosa, batendo o pezinho no chão. É isso. Então, você pode colocar aqui na sua resposta. Eu espero ansiosamente, né, para construir, fazer uma carreira. Tem certos sons no inglês que caracteriza uma pronúncia perfeita. Aí você diz assim, você tem que falar feito um americano, tem que falar sem sotaque. Não é isso. A gente nunca perde no sotaque, tá? E um desses sons é o C. No inglês a gente coloca um arzinho no final. Então a gente fala, ó, car, car. Toda palavra que você vê no inglês que tem o C, você fala com esse arzinho pra fora. É um detalhe. É claro, é um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. I look forward to make a career, tá? In a company, beleza? In which I can. Percebe a diferença? Aí a gente vem aqui na palavra interagir, né? Interact. Por que eu coloquei de vermelho? Porque tem um acento aqui na pronúncia dela também. A gente não fala interact. A gente não pronuncia o T. Mas quando é que eu vou saber que o T é mudo e quando não é? O segredo tá aqui, ó. No N e em seguida vem uma vogal. Então você não vai falar interact, você vai falar interact. Esquece esse T. Ok, interact with and serve people. O P é a mesma regrinha do C aqui, ó. É o arzinho pra fora. A gente não fala people. A gente fala people. Percebe? Ok. By being a flight attendant, I will get an opportunity. Eu estou exagerando aqui para você perceber, talvez, né, caso você não tenha percebido, mas você não tem que falar assim. Personalities and behaviors. And so, aim at. O que tem aqui? O que significa aim? Aim é alvo, meta. Então, quando você, aqui como verbo, aim at, seria focar, mirar, direcionar. And so aim at their needs. Ou seja, então mirar nas suas necessidades, focar nas suas necessidades, tá? Aim at. Because I am adventurous and I am the kind of person who likes random routines. Por que eu coloquei o S no final do like? Né? O like é o verbo, né? Ou seja, eu sou o tipo de pessoa, I am the kind of person who likes, que gosta. Então, por que eu coloquei esse S aqui? Porque who é it. Lembra quando a gente tem o he, she e o it? Então, quando o verbo está conjugado para um desses três, a gente coloca o S no final. É por isso que está who likes. Quando a gente está falando, por exemplo, o artigo e ele vem antes de uma palavra que comece com um som de vogal, a gente vai pronunciar ele como the. Então, aqui fica in the office. Tá bom? Beleza? Pergunta número 3. Why do you want to work for us? Por que você quer trabalhar conosco? Né? Novamente, as companhias aéreas, elas desejam contratar comissários que são apaixonados pelo trabalho. Então, você deve ter uma ótima resposta sobre o motivo pelo qual você deseja o cargo. Então, bom, primeiro, identifique alguns fatores-chave que tornam a vaga ideal para você. Né? Por exemplo, eu adoro o suporte ao cliente, porque eu gosto da constante interação com as pessoas, né? E a satisfação que dá em ajudar alguém a resolver um problema. Isso é uma ótima resposta. Aí daí em seguida você compartilha por que você ama a companhia. Sacou? Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por aviação e acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível no mercado. E por isso eu quero fazer parte disso. Entendeu? Agora, como é que a gente pode esquematizar isso em inglês? Olha esse exemplo que você pode usar, vê. Prior to attending this recruitment day, I've researched several airlines before deciding to apply for yours.
I'm very impressed by the high standard of customer service that you provide, and I already know that what cabin crew receives from you is also exceptional. While doing my research, I talked to several employees of your company, and I'm very happy to report that they said that you are a very good employer and you take good care of your employees. I love to be a part of a team that's dynamic and it continuously try to grow, innovate, and become the leader in this industry. So that's why I believe I have all the qualities that will help your airline move forward to a better ranking in the future. Um pouquinho advanced, mas vamos cortá-la e entender aos poucos e ver como é que você pode adaptar isso para sua resposta, tá bom? Ou usar essa aqui, que isso aqui é uma excelente resposta porque você pode usar também, tá? Prior to attending this recruitment day. Prior to é o nosso antes de. E na verdade tem uma grande diferença de prior pro before. Prior, a palavra no caso priority, varia de prior, tá aqui dentro. E o que de fato que é prioridade? Prioridade é o que vem em primeiro lugar. Prioridade é o que é mais importante. Quando alguém diz que você é prioridade na vida de alguém, como é que você se sente? Se sente bem, né? Então a palavra prioridade, ela tem esse peso mais de tornar algo especial. Prior to attending, então assim, prioritariamente antes de comparecer a esse dia de recrutamento, eu pesquisei várias airlines. Você fez isso aqui antes de comparecer ao dia do recrutamento. Então é como se isso aqui foi importante para você. Isso aqui foi a sua prioridade. Tá percebendo? Então por isso você fala prior to attending, né? E outra coisa, toda vez que a gente está usando prior to e em seguida vem o verbo, esse verbo ele sempre vai ter que estar no gerúndio, ing. Isso serve também para o before, tá? É a mesma regra para o before. Se for um verbo, em seguida a gente vai colocar o verbo também no ing, né? No gerúndio. Before deciding to apply for yours. Por que aqui eu coloquei yours e eu não coloquei your? Eu vou explicar bem rapidamente. Isso aqui é uma aula que eu tenho inclusive no meu curso fechado Inglês Simples para Comissários, mas eu vou tentar ser o mais objetivo aqui para esse vídeo não ficar longo, que precisa para você entender rapidamente. Quando na frase você menciona um objeto, você vai usar o pronome possessivo. Por exemplo, this is your car. Qual é o objeto? Carro. E ele está na frase, então a gente vai usar your car. Agora vamos dizer que a pessoa pergunta: whose car is this? De quem é esse carro? E a pessoa vai simplesmente responder: it is yours. Por quê? Porque eu não vou falar carro aqui. De quem é esse carro? É seu. Esse seu e ponto final é yours. Ficou claro? Então quando você não menciona um objeto na frase, que é o caso aqui da frase letra B, eu vou colocar o yours, tá? Vamos seguir. Mais uma vez, And I already know that what cabin crew receives from you. Cabin crew é it. Então, o receive aqui tem um S no final, tá bom? I talked to several employees of your company and I'm very happy to report that they said that. Se você é iniciante e está em dúvida o que significa esse that, temos duas traduções para ele. No inglês, ele tanto pode ser o pronome demonstrativo, ou seja, the car, aquele carro, certo? E ele também pode servir como nosso conectivo. Como assim conectivo? É o nosso que? Ele está conectando duas orações. Eu espero que você entenda. Meu Deus, essa música veio na minha cabeça, gente, desculpa. Eu espero que você entenda. Esse que está conectando a oração, né? Você entenda e eu espero. Então aqui seria that. Vamos seguir. I'd love to be a part. Esse apóstrofe D aqui não é apenas o I had. Ele também pode ser I would. Então toda vez que você quer falar que você eu amaria ser parte eu adoraria ser parte do time, você vai falar I would love, tá? So that's why. Então por isso. So that's why. Então por isso, né? I believe I have all the qualities that will help you airlines. Que vai ajudar a sua airlines, né? Sua companhia aérea. Alright, cabin crew, vamos seguir. A pergunta número 4. What do you consider to be your weaknesses? Weaknesses. What do you consider to be your weaknesses? O que o seu entrevistador está realmente tentando fazer com essa pergunta aqui, além de identificar, né, qualquer sinal de alerta,
né? É avaliar sua autoconsciência e honestidade. É só isso. Primeiro você pense em algo que não é o seu ponto forte, seja delegando a outras pessoas ou prestando atenção aos detalhes, né? Mas a minha dica é: pense sempre no passado. Mostre como você tomou medidas para superar essa fraqueza, entendeu? Ou como você se esforçou para melhorar ela. Aí você menciona que ainda está trabalhando e se esforçando para se tornar ainda melhor neste conjunto de habilidades, tá? Então, por exemplo, se alguém perguntar What is your biggest weaknesses? Você pode responder Well, I used to be pretty horrible at public speaking. When I started college, it was a massive problem. I was just terrified of doing it, and I didn't do a very good job. So first, I took this small step of promising myself that I would speak up in front of really small groups, for example, in class. Then I worked up to taking a public speaking class, which made a big difference. Now, even though I get nervous, I feel like it's something that doesn't completely hold me back. And in fact, recently I gave a speech at a conference to over 100 people. My hands were shaking the whole time, but I got really good feedback at the end. Pronto. Well, I used to be. Eu costumava ser I used to be. Pretty horrible. Pretty é bela. Nesse contexto aqui, pretty é muito. Equivalente a very. Pretty horrible. É a mesma coisa de falar very horrible. É a mesma coisa, certo? Se a frase terminasse exatamente aqui, ó. Vamos colocar um ponto final aqui, ó. I used to be pretty. Aqui seria, eu costumava ser bela. Bela é um adjetivo feminino, então nunca chame um homem de bela. É sempre para mulheres. Então, I used to be pretty, eu costumava ser bela, tá? Mas não tem um ponto final aqui. Em seguida vem outro adjetivo, então a gente sabe que não é pretty e sim very, tá? I used to be very horrible ou I used to be pretty horrible, ok? Quando você é bom em alguma coisa, quando você é ruim em alguma coisa, esse em no inglês vai ser at. Então você nunca vai falar I am good in public speaking. Em português seria in, né? Eu sou bom em falar em público. No inglês é at, ok? When I started college, it was a massive problem and I was just terrified of doing it. Toda vez que você estiver falando o of e em seguida for um verbo, esse verbo vai vir sempre no gerúndio, tá bom? And I didn't do a very good job. So first I took the small step of promising myself. Então, ó, took é o verbo tomar, tirar. Mas nesse contexto aqui, ele está como em dar. Porque, ó, I took the small step. Small step é pequeno passo. E no inglês, quando a gente está traduzindo para o português, fica o quê? Eu dei um pequeno passo, não é? Aí no inglês a gente não fala o verbo dar, a gente fala o verbo tomar. I took the small step, né? Então eu dei um pequeno passo of promising myself, né? Mais uma vez aqui, ó, of promising, de prometer, tá? No português fica no infinitivo, né? De prometer, er, né? Verbo no infinitivo. No inglês é gerúndio, tá bom? Of promising myself that I would speak up in front of really small groups, for example, in class. Then I worked up. Esse worked up, quando o worked, né, ou seja, eu trabalhei, vem com up, ele significa o trabalhar, de suar a camisa. Então, then I worked up to take a public speaking class. Então eu suei a camisa para ter aulas de falar em público, né? Which made a big difference, né? Que fez uma enorme diferença, uma grande diferença. Now, even though é o nosso embora. Então, agora, embora I get nervous, embora eu fique nervoso, tá? Even though. I feel like, eu sinto como. I feel like it's something that doesn't completely hold me back. Eu sinto como isso é algo que não me prende, né? Não, hold me é prender, né? De segurar. Back, ou seja, me segurar para trás, né? Me prender para trás, né? Me puxar para trás.
O que é completely? Completely é um advérbio, adverb, certo? E o que é um advérbio na gramática? Advérbio é um adjetivo para o verbo. Então, por exemplo, se você quer falar que aquele verbo aconteceu de tal forma, tipo assim, eu falei devagar. I spoke slow. Não, slow é adjetivo. Como é verbo, então eu coloco um advérbio, slowly. Tá? I spoke slowly. Eu falei lentamente. Então, isso que é advérbio, é quando a gente caracteriza o verbo. Mas, Moisés, por que você colocou completely antes do hold? Ué, você deve saber que no inglês a característica vem sempre antes do sujeito. Por exemplo, se eu falo assim, mulher bonita no inglês, não é woman pretty, é pretty woman, certo? Então, o adjetivo sempre vem antes do sujeito. Então, quando se trata de verbo, é a mesma regra. Então, é por isso que aqui o completely está antes do verbo. Ah, mas tem pessoas que falam no final. Olha, tem gente que fala português errado, porque não vai ter gente que vai falar inglês errado. Então, completely, por estar caracterizando o verbo, ele vem antes do verbo. Mesma coisa aqui, ó. Recently, I gave a speech. Você podia falar I gave a speech recently, tipo, eu dei um discurso recentemente. Poderia falar, eles iriam entender? Eles iriam entender, óbvio, dá para entender. Mas gramaticalmente falando, o recently, ele teria que vir na frente do verbo, tá? Segue essa regra daqui, ó. Tá? Adjetivo vem sempre antes do sujeito, então advérbio vem sempre antes do verbo. Recently I gave a speech at a conference to over 100 people. Por que aqui eu coloquei over 100 people? Ou seja, uma conferência para mais de 100 pessoas. E quando a gente está querendo dizer, por exemplo, mais 100 pessoas, mais 3 funcionários, mais 2 horas, sempre que tem essa relação de número com o mais, a ordem é diferente. O numeral sempre vem na frente. No inglês seria assim, ó, 3 mais horas. 3 more hours. É assim que a gente fala no inglês, tá? O numeral sempre vem na frente do more. Mas não é esse contexto, é o contexto de mais de. Então, mais de em inglês é over, tá bom? E também não vai dizer, pelo amor de Deus, algo que comprometa diretamente suas responsabilidades como comissário. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em acordar cedo. Ou, eu não consigo nunca ser pontual. Ou então você diz, eu travo facilmente com situações inesperadas que fujam do meu controle. Pelo amor de Deus, um comissário vive enfrentando isso. Um comissário tem que acordar cedo. Um comissário não pode perder o horário do voo, ele tem que ser pontual. O comissário tem que saber lidar com situações inesperadas que fujam do seu controle. Uma pane no avião, fogo a bordo. Então, por favor, seja honesto, mas consiga um emprego, beleza? E finalmente a quinta pergunta. Essa é a pergunta que separa de fato os homens dos meninos. Se você usar da expertise que eu vou te revelar agora neste vídeo, você vai fechar sua entrevista com chave de ouro e pode aguardar tranquilamente o e-mail da sua aprovação. Acredite nisso. Quando você terminar de responder todas as perguntas do entrevistador, ele provavelmente irá finalizar perguntando: Do you have any questions for us? Do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta para nós? E sabe o que acontece aqui? Olha só, a maioria das pessoas medrosas, despreparadas e inseguras responde rapidamente: Não, no momento não, tá tudo muito claro, obrigado, viu, obrigado. Ou pior, tem aquelas que já se sentem bem íntimas deles, né, e aí falam assim: quanto é que é o salário mesmo? Eu queria saber quando é a folga e se eu vou precisar trabalhar aos finais de semana. E não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Essas perguntas a gente não faz, nunca, porque elas causam uma péssima impressão sobre você. Para eles, isso vai soar como se você fosse uma pessoa que está ali apenas interessada no dinheiro e nas folgas. Mas então o que responder? O que você pode falar nesse momento e atrair toda a atenção deles a você? A minha dica para você é: use esse momento para perguntar a eles tudo sobre sua função, seu cargo, seu departamento, sua equipe. Pergunte para o entrevistador, talvez assim, qual foi o maior desafio dele em todo esse tempo que ele esteve na empresa? Vê que legal. Ou qual foi a maior dificuldade que a equipe dele já superou? Ou qual foi o maior desafio que a gestão enfrentou?
ou está enfrentando no momento, e mediante a resposta dele, você acrescenta como você pode ajudar a melhorar isso. Sabe? Esse tipo de interação conta muito ao seu favor, porque mostra para eles que você está muito interessado ou interessada em gerar resultados significativos na companhia. Com isso aqui que eu te falei, você já consegue fazer uma boa entrevista. Mas se você quiser dar um passo além e se destacar dentre os demais, então clica no link que eu deixei na descrição. Agora é o seguinte, ó. Eu não sei quanto tempo esse link vai ficar disponível, mas se ele ainda estiver ativo, você é uma pessoa de muita sorte. Com isso eu me despeço, eu não te conheço, mas eu já estou torcendo muito por você. Espero que você passe na sua entrevista. Boa sorte e até mais.